Temos livro hoje, Cora? Sim, senhor, Opa. temos. Olha aqui. Que livrão, Cora? É um livrão. Eu confesso que eu ainda não acabei de ler. Ah, Estou quase no fim. mas eu estou vendo que o marcador está lá no finzinho. O marcador está aqui no finzinho porque eu não quis atrapalhar a... Ah, tá. Eu botei um outro marcador aqui. Eu, na verdade, nos meus livros, às vezes, tem 2 ou 3 marcadores, porque tem aquele lugar que eu quero ir, voltar, etc. Olha, se chama O Retalho, de Philippe Lançon. Philippe Lançon é um dos sobreviventes do Charlie Hebdo. Ah, Naquela chacina que fizeram, Charlie Hebdo, aquele jornal satírico francês, entraram 2 terroristas islâmicos e mataram 12 pessoas na redação. Uma quantidade de caricaturistas que, para mim, eram pessoas muito familiares. Para todo mundo que conhece a língua francesa, eram pessoas muito familiares. E um choque para todos nós, né? Depois teve aquelas grandes passeatas de Charlie, lembra? uhum. E esse cara, o Philippe Lançon, não é um caricaturista. Ele é um cara que fazia críticas de teatro, de livros para o... Quer dizer, é um cara da área de cultura. Ele escrevia para o Libération também. E ele estava nessa fatídica reunião de pauta, quando os terroristas invadiram, e ele perdeu toda a parte de baixo do rosto. Ele foi atingido por um tiro que acabou com a mandíbula dele. Foi parar no hospital, passou vários meses no hospital. Eu agora estou justamente na parte que ele conta a recuperação dele. A longa, exaustiva recuperação física dele, 17 operações e transplantes, enxertos, o retalho, porque o retalho é como, em cirurgia, eles chamam a peça que eles tiram de algum outro lugar da pessoa para botar no pedaço que precisa. No caso dele, foi uma parte do perônio para fazer uma mandíbula e músculos da panturrilha. Enfim, ele ficou todo picotado para ter essa mandíbula. Agora, esse livro me lembrou muito do Faca, do Salman Rushdie, porque, essencialmente, são 2 livros sobre a mesma coisa. Sobre ataques ferozes dos quais as pessoas escapam por um milagre, por uma fração de segundo, por alguma coisa. E são parecidos também na descrição das reações e mesmo nessa coisa da recuperação. E eu acho esse livro melhor do que Faca. Ele é um livro mais francês. Com isso eu quero dizer o seguinte, ele pensa mais, ele se questiona mais. Não que o Rushdie não pense, não se questione, mas a França tem A França levou isso ao estado da arte, né? Uhum. Quando um francês começa a pensar sobre alguma coisa, ele explora todos os caminhos, vai e volta no tempo, no espaço, enfim. É uma arte muito francesa, é muito francês esse livro. E é terrível, sabe? Quer dizer, aquele ataque levou 2 minutos. Ninguém sabia o que estava acontecendo, quer dizer, quando ele se dá conta de alguma coisa, ele está no chão. E ele está vendo o cérebro de um colega, porque tá caiu ali do lado da cabeça, se abriu o cérebro, está escorrendo pelo chão. E ele não consegue deixar de olhar para isso compulsivamente. Outro está caído aqui do lado, ele acha que está morto, mas não está, esse está ferido como ele. E ele pensa em coisas muito triviais, ele pensa onde é que está a mochila dele com os papéis, porque ele ainda tem que passar no Libération para escrever sobre uma peça, ele pensa sobre o telefone celular dele. Depois, quando chegam os socorristas, cortam o casaco dele, ele fica revoltado, porque estava muito ferido nos braços. Também ele diz, poxa, esse é o meu melhor casaco.
E o Rushdie também teve essa sensação. O Rushdie se preocupava com as chaves que estavam no bolso do paletó. O paletó dele era um paletó Ralph Lauren, era o melhor paletó dele. Então, ele no meio daquele horror, sangrando, eu acho que deve ser uma defesa do... Se apegar ao cotidiano. Se apegar a miudezas do cotidiano para... Se apegar à vida. A sensação de que está tendo uma coisa atrapalhada agora, mas o resto do meu dia vai ser um dia normal. O Lançon, por exemplo, quando ele está dentro da ambulância, você imagina como esse homem estava ferido, ele não tinha queixo, ele tinha um buraco aqui. E ele consegue tirar de dentro da mochila dele o cartão de inscrição dele no INSS lá da França. E entregar para o médico que está ao lado dele, porque ele achava que sem o cartão do INSS dele, sem identidade, ele não seria aceito no hospital, sei lá. Esse tipo de reação completamente inesperada aqui. A pessoa, por que você acha que quando você tem uma ferida dessa, nada mais importa, né? Não, você, pelo contrário, se apega a coisas muito pequenas. É um livrão. Ele não é um livro fácil de ler, por causa dessas idas e vindas, porque ele é um livro muito reflexivo. Quer dizer, se alguém está pensando em fazer uma leitura direta de como foi o atentado e como é a vida dele no hospital, vai ter que pular muitas partes, porque ele pensa sobre a vida dele, ele pensa sobre as relações dele. Ele tem uma namorada que mora em Nova York. Ele estava há 1 ou 2 semanas de ir para Princeton, onde ele ia ficar como professor convidado durante algum tempo. Sobre a vida que poderia ter sido, não foi. Se ele tivesse se levantado 2 minutos antes para ir embora, como ele pensou, mas aí ele quis mostrar uma foto de um livro que ele tinha na bolsa para uma outra pessoa. E aí ele ficou mais 2 minutos no Charlie Hebdo. Mas é muito, muito bom. É um livro para ler devagar. Ele não é um livro que você vai ler rápido. Eu mesma estou às voltas com ele há 1 semana. Eu não preciso saber como ele termina para saber que é um excelente livro. Sabe? Até porque eu já dei umas... Eu gosto muito de livro de papel por causa disso, porque eu leio o fim sempre. Eu não me contenho, eu sempre quero ler o fim. Aliás, antes de começar a ler mesmo um livro, eu leio o fim porque... Você quer saber se você vai chegar num lugar interessante. Exatamente, exatamente. Eu não quero... A vida é muito curta para fins que desapontam. Então, eu vou te dizer uma coisa, acho sensacional o livro, sabe? Muito, muito bom. E a tradução está ótima. Excelente tradução, vou te dizer aqui já de quem? Da Júlia da Rosa Simões. É um lançamento da editora Todavia. Esse livro ganhou o Prêmio Femina na França. E essa semana morreu um dos sobreviventes do Charlie Hebdo, o cara que fazia a webpage, que também foi atingido, ficou tetraplégico e foi encontrado morto. Não se sabe ainda se ele se suicidou ou se ele morreu, mas enfim, mas era uma pessoa relativamente jovem que não precisava ter morrido ainda, né? É isso. Pancada. Recomendo muito. Livrão. O Retalho. O Retalho. Fiquei mexido. Engraçado. A gente fica. É. A gente fica porque, sobretudo, o que foi atingido aqui foi a liberdade de expressão e a liberdade individual, né? É. As pessoas usam a palavra liberdade de expressão de uma forma muito gratuita e, às vezes, perigosa. Mas esses caras morreram porque fizeram caricaturas De Maomé. de Maomé.